sem teto, sem dinheiro, sem nada, sem família, sem uma cama, sem um travesseiro para colocar a sua cabeça. Esse é o retrato de um dos homens mais vitoriosos nas Escrituras, uma das histórias que mexe muito conosco, porque nós nos identificamos em muitos aspectos com a vida desse homem chamado Jacó. Eu quero mostrar para você hoje um ângulo, uma visão sobre a vida desse homem que muitas pessoas ainda não perceberam e como isso se traduz numa realidade contemporânea, fazendo com que nós ainda mais nos identifiquemos com a história desse homem, desse herói da fé chamado Jacó. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito, e também apertar o sininho das notificações. Assim você pode sempre acompanhar conosco essas mensagens de fé, de esperança que nós compartilhamos com você semanalmente aqui no nosso canal, tá bom? Compartilhe também essa mensagem, isso nos ajuda muito a alcançarmos ainda mais pessoas. Deixa aquele joinha abençoado para colaborar aqui com o nosso canal. E se você sentir também no coração, torne-se um membro, ajudando ainda mais o nosso canal a crescer, a evoluir, sempre nos motivando a preparar, a estudar e a trazer mensagens que vão edificar o teu coração, sua vida, sua casa, sua família, aqui através do nosso canal, tá bom? Conte sempre também com as nossas orações para que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida cada dia mais, cada vez mais. O texto hoje para a nossa meditação está aqui no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 diz: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. A história de Jacó é uma história fascinante, é uma história envolvente. É um homem que se mudou, transformou-se e a vida dele passou a ser um grande exemplo de fé. Mas nem sempre foi assim. Existe uma premissa na nossa vida, a vida cristã, melhor dizendo, de que a gente tem que olhar sempre para aquelas pessoas vitoriosas. E certo, a gente tem que se inspirar em pessoas vitoriosas. Mas quando a gente olha para uma pessoa vitoriosa, geralmente a gente só vê as vitórias. A gente não vê as lutas, os desafios que essas pessoas enfrentaram. Quando nós olhamos para os heróis da fé, é semelhante, porque a gente vê o glamour da vitória. E a gente não vê, muitas das vezes, o que essas pessoas enfrentaram, passaram para poder chegar aonde chegaram. Claro, cada um de nós temos a nossa história, cada um de nós temos a nossa própria trajetória. Porém, aqui no livro de Gênesis, capítulo 28, nós vemos um pouquinho da história de Jacó. Jacó sai da sua casa num momento conturbado, fugindo do seu irmão Esaú, que queria matá-lo, que queria acabar com ele. Olha, se a gente parar para refletir, você vai ver que tem muitos lares exatamente assim. Brigas, contendas, discórdias, desavenças, casos graves de desrespeito, casos graves de falta de empatia, de falta de consideração e muitas das vezes de agressividade extrema. E aí Jacó sai da sua casa e vai para um deserto. Naquele lugar ele simplesmente não tinha absolutamente nada. Esse era o fiel retrato da vida de Jacó. Ele não tinha uma casa, ele não tinha um teto, ele não tinha uma cama, ele não tinha dinheiro, ele não tinha absolutamente nada. Estava literalmente no fundo do poço, sem ter para onde ir, sem ter o que fazer, sem ter como fazer. Quantas pessoas que se enquadram exatamente nesse ponto, nesse quadro, estão literalmente se identificando com essa situação. Olha, Deus colocou você diante deste vídeo porque Ele quer falar ao seu coração. Ele quer transformar a sua história, assim como transformou a vida de Jacó. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque tem uma palavra aqui que vai falar muito forte ao teu coração, amém? Jacó estava no fundo do poço, literalmente no fundo do poço, sem absolutamente nada. Tem muitas pessoas, então, que estão assim, não têm dinheiro, estão endividadas, estão com problemas na família, estão com problemas de todas as espécies. Mas naquele momento, no momento mais difícil da vida de Jacó, Deus aparece para ele. Deus aparece para ele através de um sonho.
Sabe, queridos, às vezes é nesse momento de maior aflição, de maior adversidade que você está enfrentando. Talvez é nesses momentos que você vai ter as maiores experiências com Deus. Não olhe as circunstâncias, as situações como se fossem ali desamparo do Senhor. Como se Deus tivesse esquecido de você ou simplesmente não se importasse com você. O que não é verdade. Naqueles momentos de aflição, Jacó tem uma das suas maiores experiências com o Criador. Porque ele não tinha absolutamente nada. Dormindo sobre uma pedra como travesseiro, ao relento da noite fria no deserto, ao sol escaldante do meio-dia, Deus aparece para ele através daquele sonho e lhe dá uma palavra. Sabe, queridos, às vezes naquele momento de profunda escuridão, Deus desperta o teu coração para sonhar. Esses sonhos de Deus é o que faz você se erguer na sua vida. Deus dá a ele uma palavra, e a palavra que Deus dá a Jacó não era uma simples palavra dizendo, olha, eu vou te abençoar. Deus deu detalhes. Deus falou exatamente o que queria fazer de Jacó. Deus queria fazer dele um grande homem, fazê-lo prosperar, fazê-lo ter uma família abençoada. E essa é a palavra que Deus está liberando sobre a sua vida através dessa mensagem. Você pode hoje estar no fundo do poço, eu não sei aonde e nem a quem essa palavra vai chegar. Mas se ela chegou até você, eu quero que você saiba o seguinte, você pode estar no fundo do poço hoje, mas Deus está olhando para você. E Ele está liberando para você uma palavra dizendo, eu vou te ajudar, eu vou ser o teu Senhor, eu vou te colocar de pé, eu vou te fazer mais que vencedor em todas estas circunstâncias. Jacó recebe aquela palavra, e se você continuar lendo nos versículos seguintes, você vai ver que Jacó, ele faz ali uma oração quando se desperta e diz, esse lugar é terrível, porque Deus está aqui. Deus está neste lugar. Sabe, quando você recebe uma palavra que lhe promove, que lhe levanta, que lhe põe de pé, não duvide dessa palavra. Lembrando do caso de Sara, quando ouviu Deus falar para Abraão que ele seria pai de nações, a Sara riu. Quantas pessoas que quando ouvem a palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra, sabe, que lhe promove, ela fala, mas será? Será mesmo que Deus vai fazer isso? Será mesmo que isso é possível? Não seja um Tomé da vida. Uma pessoa que desacredita, ao contrário, seja uma pessoa com fé, que acredita, não, Senhor, se o Senhor falou, o Senhor é poderoso também para cumprir. O Senhor também é poderoso para realizar esta obra. O Senhor também é poderoso para fazer essa grande realização. Jacó não duvida, mas ele fala, aqui é o lugar do Senhor. No versículo de número 18 vai dizer que Jacó então se levanta e ele faz daquele lugar uma casa de Deus. Ele chama aquele lugar de Betel, ele faz uma aliança com Deus. Perceba, Jacó não era nada disso. Jacó não era um homem de aliança com Deus, Jacó não era um homem que ainda estava em comunhão com Deus, mas a partir daquele momento ele se levanta e faz um voto com Deus. Ele diz, se o Senhor estiver comigo nessa viagem que faço, me guardar nesse caminho, o Senhor me der pão para comer, veste para vestir, e o Senhor me fizer em paz voltar à casa de meus pais, o Senhor vai ser o meu Deus. E de tudo que o Senhor me der, certamente lhe darei o dízimo. Sabe o que Jacó estava dizendo? Eu vou fazer uma aliança com Deus. Ele estava no fundo do poço, ele estava no zero, ele não tinha mais. Sabe quando a pessoa chega naquele ponto que ela fala assim, não tem como piorar mais? Então era o retrato de Jacó. Mas ele faz aquela aliança com Deus. E quando você faz uma aliança com o Senhor, você se aliancia com o Senhor, você se faz aquele pacto ali com Deus e se compromete em viver com Deus, Deus ele começa a mudar a sua história. Assim como mudou a de Jacó. A partir daquele momento, apesar de Jacó não saber o que estava por vir na vida dele, sabemos que logo depois ele vai trabalhar para um cidadão ao qual ele trabalhava praticamente um trabalho escravo, não tinha direito a absolutamente nada, mas tudo aquilo ali era simplesmente parte do processo para que Deus transformasse a vida desse homem, para que Deus mudasse a história desse homem por completo. E é interessante nós observarmos, porque lá no capítulo 35, você vai ver que quando
Jacó, Deus aparece para Jacó e pede para que ele volte até a sua terra natal. Já haviam se passado cerca de 20 anos. 20 anos aguardando a promessa se cumprir. 20 anos aguardando a palavra, a promessa aqui de Betel se cumprir. Mas Jacó não desistiu. E se você não desistir, você também verá a glória de Deus. Se você não desistir, você verá cada uma dessas promessas que Deus está falando ao seu coração se cumprir. Sabe, meus amigos, muitas pessoas não entendem que a vida ela tem o seu processo, a sua dinâmica, e muitas pessoas param no meio do caminho. Jacó não desistiu. Por isso se tornou um grande homem. Por isso se tornou um herói da fé. Se você não desistir, essas lições de Jacó podem mudar a sua vida por completo. Jacó saiu do fundo do poço, do zero, a partir do nada, e se tornou um grande homem. Você pode sair também do fundo do poço e se tornar uma grande pessoa se você acreditar nas promessas de Deus. Então, comece a confessar a palavra, comece a declarar a palavra, comece a profetizar bênçãos na sua vida. Não reclame das circunstâncias e situações. Entenda, toda circunstância faz parte do processo. Pense assim. Quando você ressignifica as situações que estão acontecendo à sua volta, a sua vida começa a se mudar, a se transformar completamente. Foram 20 anos de espera, 20 anos de luta, 20 anos de batalha, 20 anos buscando até que a obra se completou. E 20 anos depois, ele volta para se reconciliar com a sua família. Sabe, queridos, tudo aquilo que ele pediu naquela oração, Deus confirmou, Deus estabeleceu na vida de Jacó. E para o final, Deus ainda muda o seu nome. Sabe o que isso significa? 20 anos depois, Deus ainda estava trabalhando na vida de Jacó. Eu sempre gosto de uma filosofia que diz, olha, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Você não precisa mudar tudo de uma hora para outra, mas é um processo contínuo. Se você quer algo mais na sua vida, você precisa mudar-se todos os dias, transformar-se todos os dias. Por isso que a palavra diz que nós vamos sendo aperfeiçoados até o grande dia de Cristo. O que isso significa? Todo dia você vai sendo transformado, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, vai te moldando, vai te transformando, até que você possa alcançar a grande excelência, a maturidade de Cristo Jesus. A mensagem de hoje para o teu coração é essa: não desista. Você pode estar no fundo do poço, mas assim como Deus abençoou a Jacó, Deus pode abençoar a sua vida. Assim como Deus cumpriu cada uma das promessas na vida de Jacó, ele pode também abençoar e cumprir na sua vida cada uma das suas promessas. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe poderosamente com essa palavra. Não desanime, a sua fé vai te levar à sua vitória. Um forte abraço, um beijo no teu coração e nunca se esqueça de que você nasceu para reinar e você tem o direito de ser feliz. Eu queria até te convidar a se inscrever aqui nesse canal novamente, se você ainda não é inscrito, e se você já é inscrito, escreva aqui no comentário: eu nasci para reinar. Assim eu vou saber que você ficou comigo até o final desse vídeo e recebeu essa palavra por completo no nome de Jesus, tá bom? Eu nasci para reinar. Escreva aqui nos comentários. Olha, que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.